Bom dia, boa noite. Shavuot, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Asher Now, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta de semana é muito interessante. União forçada, vale? Vale forçar, né? Por livre e espancada coação, como se diz, como está nessa figura, né? Dando uma marretada até que quebra. Deixa eu ver que no fundo isso também funciona. Se a gente só soubesse e entendesse que, mesmo forçada, o importante é ter a união, isso já vale muito. Chama Projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está falando agora sobre a Sarah Betevet, que cai justamente nessa época da Parashat Vayeri, e trata do jejum do dia 10 de Tevet. Conta no livro Mishneh Torah do Rambam, nas leis de jejuns, né, no capítulo 5, que o jejum chamado Asiri Betevet, né, que é o 10º do dia, né, o dia 10º do mês de Tevet, que geralmente cai no mês de janeiro, né, no nosso calendário normal. Que aconteceu nesse dia? Samar Melech Bavel, o rei da Babilônia, né, Nebuchadnezzar, está escrito logo depois, ele cercou, e a palavra usada é samar, de cercar, né, em volta. Fala que ele é um rachá, é um perverso, ele cercou o que? A cidade de Jerusalém, e depois fez de um jeito que fosse estrangulada, né, que fosse sitiada, sem deixar entrar nada, nem sair. Depois fala que o dia 17 de Tammuz é quando foi rompida a cidade, né, as muralhas de Jerusalém. Depois Tisha B'Av foi quando foi destruído o primeiro e o segundo templo. E fala que tem um quarto jejum, que é o dia 3 de Tishrei, que foi assassinado o governador judeu, né, ainda em Israel, chamado Gedalia ben Ahikam. Na verdade, tudo isso foi uma continuação do cerco a Jerusalém, que foi no dia 10 de Tevet. Né? Teve o cerco a Jerusalém, depois teve o rompimento da muralha, depois teve a destruição do primeiro e segundo templo, depois teve o assassinato do governador Gedalia. Então, 10 de Tevet é o jejum mais rigoroso que os outros três, porque ele foi o primeiro, o percussor, que gerou todos os outros. Até o ponto que, se caísse no Shabat de 10 de Tevet, a gente não tem como, o calendário foi fixado de um jeito que não tem, mas quando era pela lua, se caísse no Shabat, não poderia adiar o 10 de Tevet, como acontece com 17 de Tammuz, com o dia Tisha B'Av mesmo, porque é falado sobre o jejum de 10 de Tevet, Be'etzem Hayom Hazeh, que é na essência desse dia, assim como é falado sobre Yom Kippur, que também é um jejum que a gente não adia quando cai no Shabat. Porque esse dia é o que causou todos os outros dias de jejum. A destruição do segundo templo é uma continuação do primeiro. E mesmo a redenção com a construção do segundo templo não foi completa depois da destruição do primeiro templo, pois faltavam 5 coisas, né? O Mizbeach, o Roshen, Kodesh HaKodashim, o Aron Abrit. Quer dizer, então, que o dia 10 de Tevet, que foi o começo, o cerco ainda do primeiro Beit HaMikdash, né, e da cidade de Jerusalém, é o começo e a causa de todo o assunto do exílio até os dias de hoje. Tem um princípio na Torá que Hashem manda a cura antes da doença. A Macá, que é o golpe, a doença, vem antes a Refuá, que é a cura. Ele nos dá força para nem termos a doença. Não é só que a cura é de um certo instante e diante, que tá curado, né, que tem um remédio, ou que ela influencia também o passado, mas é muito mais ainda que isso, é que desde o começo não existia a doença.
Entende-se então que em relação ao exílio, que é um golpe, é uma doença, Hashem também antecipou a cura, ele criou uma cura para o exílio que ia ter depois, a Macá, o golpe que ia ter depois. Mesmo antes que começou o exílio, quando o rei da Babilônia apenas cercou Jerusalém, Hashem já mostrou qual seria a cura, qual seria o modo de não ter nem começado, nunca ter existido o exílio, que é a doença, que é o golpe. Justamente no modo que não aconteceria a doença. Os sábios explicam que o motivo para esse longo exílio, esse nosso último longo exílio, até o ponto que esse é tão amargo que não foi nem exposto quando é o fim dele, é o ódio gratuito. Sinat Hinam. Entende então que a cura, a redenção, a Geulah do exílio da Galut seja o oposto. O amor gratuito, o amor ao próximo, que é a união completa do povo. Então a gente entende que essa união seja a cura para o exílio. Quase terminando, mesmo a destruição do primeiro templo, que não foi por isso, não foi por ódio gratuito, mas foi pelas 3 piores transgressões que pode ter, que é a idolatria, né, que é a Vodazará, relações proibidas, Gilurayot, e Shifrut Damim, que é assassinato. Os sábios dizem que mesmo quando fazem isso, se estão unidos, não tem a possibilidade de serem subjugados, né? Porque a união, mesmo na idolatria, faz com que o povo esteja protegido, porque a união é mais importante, mais forte, mesmo que a transgressão. Então, antes de dar o golpe do exílio, no mesmo cerco que teve a cidade de Jerusalém, Hashem deu a força para a paz e a união, a cura antes da doença, do golpe, do exílio. O cerco é justamente uma situação que ninguém entra e ninguém sai. Todos que estão dentro precisam ficar lá. Tem uma união forçada, né, na marra, mas que ela é completa. Nenhum estranho sem ser dos habitantes que estão lá na cidade pode entrar. Então só tinha judeus na cidade, como está escrito nos Salmos 122, Jerusalém Abenuyá, a cidade de Jerusalém construída, que Lardav, como a cidade que foi unido lá junto. Jerusalém é a cidade que junta e une todo o povo. Na sua essência, indicada pelo próprio nome, Jerusalém, Irá Shalem, temor completo. Inspira temor a Hashem para todos que entram nela e vem a atividade do Beit HaMikdash. Depois, quando eles vão para suas casas, permanece essa união total. Então, o cerco gera a união, principalmente na cidade de Jerusalém, que junta todos com o temor completo, que é baseado na Torá, nas mitzvot e na santidade na Kedushá. E vemos, então, que o começo do exílio foi no modo de golpe mesmo, que deveria ter causado a cura. E, pelo contrário, teria evitado que tivesse até a doença. Por isso é usada uma linguagem diferente, Samar Melech Bavel, que significa que o rei da Babilônia, Samar, apoiou, ajudou. Como a gente fala no Tehillim, no Ashrei, no 145, Somer Hashem Nechol Nofim, que Hashem apoia, ajuda todos os que caem. Não foi uma situação que nos colocamos nela, foi Nebuchadnezzar que nos obrigou. Se a gente tivesse se unido, desapareceria o cerco e nunca teria nem existido o exílio, que é a doença, que é o golpe. Mas como temos livre-arbítrio, o cerco não nos levou à união verdadeira. Então, Nebuchadnezzar conseguiu dominar e levou a melhor. Concluindo, a gente tem nas leis de Teshuvá, que Maimônides define, né, no seu livro Mishneh Torah, que tem alguns dias que a gente jejua, que são 4, que servem para abrir nossos caminhos para Teshuvá, lembrando o que levou a esses acontecimentos, né? Esse ódio gratuito, a idolatria, todas essas transgressões, e aí faz com que a gente volte para o bem. Na Shuv Leitiv, volte para o bem. Como o Rambam termina as leis de jejum, todos esses jejuns no futuro vão se anular quando chegar Mashiach, que seja agora, Amém, Kenirason. E não só isso, eles não só vão se anular, como eles vão se transformar em dias de festa, Yom Tov,
e Meisasson, Besimcha, dias de alegria e júbilo, e o 10º, que é a Seri Betevet, o 10º será sagrado, como está explicado. Amém, que é a nação já agora.